Olá, tudo bem? Você está no canal Aprendiz do Evangelho e hoje, como todos os domingos, apresentamos um capítulo do livro Roteiro, esse livro aqui, ó, do Chico, através de Emmanuel, perdão, através de Chico, e chegamos ao capítulo 12, cujo título é O Serviço Religioso. Mas antes de a gente começar a leitura, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante que a gente ajude a divulgar a doutrina espírita. Eu tento fazer de alguma forma, quando possível, através desse canal, tá? E eu peço a todos, quem puder, divulgue esse canal, como tantos outros que tem nos seus grupos de amigos, né? Nos seus grupos de WhatsApp, né? Tem até uma frase que eu até estou passando aqui embaixo, que se essa frase é atribuída a Emmanuel. Há uma certa discussão sobre isso, mas que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, né? Vamos divulgar a doutrina. Leia Kardec, leia Chico, leia Divaldo, leia Obras Paralelas, Ivone do Amaral, Vera Marisneck e tantos outros, né, que auxiliam tanto, Leon Denis, que tanto auxiliam na divulgação da doutrina. Mas, sem mais delongas, vamos então ao capítulo de hoje. Eu vou subir na tela o capítulo para a gente ler juntos, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui para a gente ler junto. Então tá aí. Deixa eu tirar isso daqui. Eu acho que tá. Se consigo fazer aparecer aqui. Isso. Acho que agora. Não, assim não. Assim eu acho que é melhor, né? Facilita melhor a leitura. Então vamos lá. Capítulo 12, o serviço religioso. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus, perde-se o alicerce da fé na sombra de erros insondáveis. Dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhes instila o ser. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade, com avançadas concepções da grandeza divina. Mas, enclausurada nos templos do sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muitas vezes, muita vez, relegado à superstição e ao abandono. Na Índia, identificando o culto da sabedoria, instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a indesejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Na Pérsia, temos o zoroastrismo, a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam às guerras de conquista e destruição. Entre os judeus, sentimos o sopro. Entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único,
estabelecendo o reino da justiça na terra. Mas, apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade, através de lições que fulguram em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e, de modo algum, se furtam às tentações do campo bélico, acendendo a abominável fogueira da discórdia e do arrasamento. Em Roma, surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. E aqui ele coloca, né, na continuidade do texto, Hermes é a sabedoria, Buda, a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, e Numa Pontilho é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. No texto, ele coloca, e eu vou, né, ele fala sobre essas personagens aqui, ó, Hermes, Buda, Zoroastro, Moisés, Orfeu e Numa Pompílio. Muitos de vocês talvez não os conheçam. Então, eu tive a liberdade de trazer algumas informações para vocês. E temos aqui, como no texto, ele coloca, logo no começo, na Índia, que aqui está por ordem ordem alfabética, né? Então, ele fala aqui Hermes, na Grécia, ou Mercúrio, em Roma. Então, na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais. E ele coloca no texto que Hermes seria a sabedoria. Mas só sabedoria, só cultura, não é suficiente. Depois, ele fala em Buda, que Buda é a renunciação. Buda em sânscrito significa despertar, né? Buda, que foi Siddhartha Gautama, que viveu entre 563 e 463 a.C. Significa a renunciação. E o que o Emmanuel fala de Buda? Na Índia, identificamos o culto da sabedoria. Instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são a força que nos seguirão além do túmulo.
propagando abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Ou seja, tanta espiritualidade, mas separam os povos em castas, os povos pessoas melhores do que outras. Então eles tinham espiritualidade, mas ainda faltava alguma coisa. E aí chegamos a Zoroastro, que também é conhecido como Zaratustra, né? Que viveu entre 1500 e 1000 a.C., que seria o dever. É na Pérsia, né? Tem a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam a guerras de conquista e destruição. Ou seja, falam em dever, né, como coloca aqui, o dever para o bem, o nosso dever para com o bem, mas se entregam a guerras contra os irmãos. Faltava alguma coisa. Chegamos a Moisés, que viveu, segundo cálculos da Escritura, entre 1391 e 1275 a.C., que é um cálculo rabínico, e na Torá já se fala em 1560 e 1440 a.C. Moisés seria justiça. E o que nos fala Emmanuel sobre Moisés? Entre os judeus, sentimos o sopro da revolução do Deus único, estabelecendo o reino de justiça na terra. Mas, apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. Tinha justiça, mas faltava algo. Eles ainda eram e ainda são orgulhosos. Chegamos a Confúcio, na China, que viveu entre 551 e 479 a.C., que seria a harmonia. Então, o que diz o texto? Na China, possuímos a exaltação da sublimicidade através de lições que fulguram em rodas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Fala em harmonia, mas não pratica a harmonia com os povos. Vemos isso hoje com relação à China e outros países, como Taiwan, por exemplo. Eles ainda são separativistas. Então ainda falta alguma coisa. Chegamos a Roma, de Numa Pompílio, que viveu de 753 a 672 a.C., que é o poder. Numa Pompílio é o poder. E o que fala de Roma? Em Roma, surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. Ou seja, respeitávamos o próximo com relação ao seu patrimônio e ao seu direito. Tanto a liberdade como ao patrimônio, né? Então, vamos lá. Surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. Roma, principalmente na época de Cristo, flagelava os seus criminosos na cruz, mas antes flagelava de maneira bem cruel. Então, assim, eles pregavam a liberdade, pregavam o direito ao patrimônio e à liberdade, mas ainda utilizavam ferramentas não tão fraternais para com o próximo, né? Por exemplo, a pena de morte, que em muitos países ainda tem, e hoje nosso país não tem, outros países não têm, mas muitos ainda utilizam a pena de morte, sendo que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Então a gente não pode compactuar com pena de morte, por exemplo.
E aí eu trago para vocês, para complementar o texto, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Todos esses povos tinham, como diz o texto, sabedoria, renunciação, dever, justiça, harmonia, beleza e poder. Mas faltava alguma coisa. Na China, como vimos, era separativista. Roma tinha o poder, pregava o direito à propriedade e à liberdade, mas causava flagelos aos povos a qual eles conquistavam. A Índia, com as castas. A Pérsia, como diz o texto, guerras e destruição. Os judeus, como no caso de Moisés, que pregava a justiça, tem o orgulho. E aí, no meu entendimento, analisando todo esse texto, o que falta para cada um, o que falta para cada um desses povos, e que tem que estar dentro da cabeça, dentro do coração de qualquer ser humano. A fraternidade. A fraternidade é o que falta. E aí, eu vou trazer um texto para vocês que eu achei por acaso. Esse texto sobre a fraternidade é da nossa irmã Shirley C.R. Barbosa, que é voluntária no Centro Espírita Batuíra. E ela traz considerações interessantes. Primeiro, ela pega uma frase do Chico: fraternidade, ser leal, anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Que frase bonita, né? Fraternidade, ser leal, anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Então, a fraternidade, o que nos torna humanos, o que nos torna irmãos, filhos do mesmo Pai, é a fraternidade que temos uns com os outros. E aí ela continua: a fraternidade é a geratriz da liberdade e da igualdade de todos. É ela o inverso do egoísmo, uma das chagas humanas da sociedade de todas as épocas. É também uma das formas da manifestação do amor ao próximo, significando caridade com benevolência, compreensão e tolerância. E nós vimos no texto de Emmanuel, quando ele relata vários povos, que não tem benevolência, compreensão nem tolerância. Povos como os índios, os hindus, perdão, espiritualizados, porém com castas. Os romanos que pregam o direito à propriedade e à liberdade e flagelam os seus povos que eles dominam. Né? Os gregos, que também pregavam a cultura e também causavam flagelos a quem eles não consideravam povos, né? Eles eram bélicos, acendendo abominável fogueiras da discórdia e do arrasamento. O que faltava a todos esses povos? De tamanha cultura, de tamanho conhecimento e espiritualidade. Fraternidade. Sempre faltava fraternidade para cada um deles. E aqui ela continua: nosso mundo parece muito distante do ideal de transformação pela fraternidade entre seus habitantes. Em pleno século XXI, após 2000 anos da presença do Cristo, com seus ensinos superiores sobre o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a humanidade pouco evoluiu moralmente, continuando os homens egoístas e orgulhosos. E aqui ela faz uma menção ao livro Consolador, do médium Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel coloca: de conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos irmanamente em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade. Esse texto está na página 118. E aí a Shirley continua: se nos é apresentado este amor fraternal,
como auxílio ao próximo, como podemos virar as costas para o nosso irmão, como podemos negar auxílio àquele que necessita. Percebemos que hoje se valoriza as conquistas de prestígio e de interesse material. Muitos dizem que estão sendo fraternal e, na verdade, somente buscam proveito próprio. São aqueles que dão com a mão direita, mas não escondem a mão esquerda, né? Dão com o objetivo de autopromoção. Isso não é ser fraterno, isso não é ser caridoso. Isso é ser vaidoso, digamos assim. Se a prática da fraternidade prevalece entre as pessoas como decorrência dos ensinos morais do Cristo e de todos os que aceitaram suas lições de vida, há muito teriam desaparecido as violências do mundo, especialmente as imposições dos mais fortes sobre os fracos. Lembremos de Roma, lembremos dos persas, que utilizavam da força, eram povos bélicos, pregavam direitos, mas quando invadiam os outros povos, de direito nada dava a eles, né? Ou seja, se tivéssemos a fraternidade já naquela época, teriam desaparecido as violências do mundo, especialmente as imposições dos mais fortes sobre os mais fracos. A fraternidade representa o amor recíproco de todos os homens, ensinado pelo Cristo, acima do qual só deve prevalecer o amor a Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Ela fez menção à resposta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? E ela continua. Emmanuel, no livro Consolador, ainda nos coloca que a Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Devemos sempre estar em processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Torna-se evidente que, neste mundo de expiações e provas, faltam os elementos essenciais da fraternidade sobre os quais possam ser construídos os justos e sólidos edifícios sociais e para que surja a verdadeira solidariedade entre todos os povos, independente das raças a que pertençam. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem o qual todo o progresso do planeta seria praticamente impossível. Temos que ter claro que, e aí vem outra frase do livro Emmanuel, do livro Consolador de Emmanuel. A fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda a cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifestaria no mundo, de modo algum. Emmanuel Consolador. E ela termina: o problema é vasto e complexo, e sua solução precisa começar no coração de cada ser humano. A educação intelectual e moral constitui a base para se resolver tão vasta questão. A fraternidade, na sua acepção mais pura, é a prática do amor, como também o é a caridade. Amor, fraternidade e caridade são os sentimentos que se opõem ao egoísmo, ao orgulho e à ignorância. Assim percebe-se a importância do amor fraternal, de irmos ao auxílio de um irmão sempre que o mesmo necessite. Desta forma, estaremos evoluindo e tornando a sociedade um lugar melhor, buscando lapidar a nossa pedra bruta. Shirley C.R. Barbosa, do Centro Espírita Batuíra. E vocês que me acompanham, né, eu venho falando isso várias vezes. Se você quer que o planeta se regenere, comece a se regenerar você primeiro. Porque não é o planeta que se regenera, somos nós que nos regeneramos. E eu vou terminar com essa frase da Shirley. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem o qual todo o progresso do planeta seria praticamente
impossível. Então, meus irmãos, queremos um planeta regenerado? Regeneremos a nós próprios. Sejamos mais caridosos, mais fraternais, mais amorosos. Amarmos uns aos outros como Jesus nos ensinou, e a Deus sobre todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, se inscreva no canal, deixe o like e divulgue. Ajude a divulgar a doutrina espírita, divulgando esse canal a mais pessoas. Um abraço a todos e até próximo domingo, com o capítulo 13 do livro Roteiro, se Deus quiser. Um abraço.